E aí, dentro dos espaços públicos, ter esses avisos sonoros também. Bem-vindo ao Fala One Learning. Aqui você encontra insights valiosos para se tornar um especialista naquilo que mais gosta e se preparar para os desafios da atualidade. Hoje a gente vai mergulhar no universo da arquitetura e urbanismo, explorando como o design pode transformar as cidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quais são as novas tendências? Como a tecnologia influencia os projetos urbanos? E qual o papel dos arquitetos e designers nesse cenário? Para responder essas e outras perguntas, recebemos nossa convidada especial, professora Paula Berton. Ela é mestre em análise regional e especialista em gestão da qualidade das construções e arquitetura hospitalar. E vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de arquitetura e urbanismo. Uhum, Uma área que a gente vê que tem avançado aí ano após ano, né? sim. Eu sei que a gente está aqui em Salvador, Paula, mas eu sou de São Paulo. Uhum, E eu não conheço exatamente o mercado aqui de Salvador, mas em São Paulo o negócio não para. uhum, Eu pisco, sobe um prédio. sim. Eu pisco, muda uma fachada. E é impressionante como quando a gente fala isso de construção. Uhum, Mas não sei se você soube aí nas últimas semanas, né, que tem muitos falado também no urbanismo, na verdade, sim, de Minas Gerais, por exemplo, né, que sim. eles estavam fazendo umas eu vou falar uma linguagem que não é técnica, tá? Você Aham, me fica à desculpa, mas vontade. enfim, mas uma remodelação nas praças e tudo Uhum, mais, teve problema de letreiro, uma série de sim, coisas. E a gente vê que assim evoluiu demais nas últimas décadas, né? Tanto a sim. arquitetura, urbanismo, as cidades. E me fala logo de cara, assim, eu vou te perguntar uma coisa assim, ó, pra, né, começar esse videocast já Uhum, no alto. Quais são as principais tendências que você acha que define o futuro das cidades? uhum. Bem, em relação a tendências, eu digo assim, o que seria o ideal, né, dentro de uma cidade, porque realmente a gente está no momento em que as casas, os bairros estão se transformando em edifícios cada vez mais altos, né, e apartamentos às vezes cada vez menores para uma população ali mais específica e tal. Mas o que eu posso dizer em relação ao futuro das cidades é que a gente tem basicamente três pilares: a sustentabilidade, a acessibilidade e a inclusão. Então, a gente precisa sempre utilizar materiais com emissão zero, materiais que sejam sustentáveis, né? Cada vez mais vegetação, edifícios verdes, com esses selos verdes, né? Espaços cada vez mais acessíveis, não só a parte de cadeirantes, né? Que a gente tem essa parte de PCD e tal, mas assim, que tem uma cidade totalmente livre e inclusiva. Espaços urbanos em que a gente tem a inclusão de várias camadas da sociedade, que não seja para um público específico, né? Então, acho que dentro desse conceito, assim, de cidade, até de cidades inteligentes, né? Que a gente tem um futuro aí para planejar, para vivenciar melhor essa cidade, mas eu acho que esse caminho da sustentabilidade, né? De pensar num futuro que a gente possa viver cada vez melhor dentro da nossa cidade, né? Que a gente possa circular, que a gente possa habitar, pensando mais nessa qualidade de vida mesmo. E quando a gente fala de cidade inteligente, é um conceito assim amplo, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente, então, o conceito de o que que é uma cidade Tá. inteligente? Esse conceito, na verdade, ele já tem uns 20 anos, né? Só que a gente não, assim, conseguiu atingir totalmente, né? Algumas cidades no Brasil já são consideradas inteligentes, outras estão sendo planejadas já para isso. Mas as cidades inteligentes são basicamente o que a gente tem de internet das coisas, né? Internet das coisas, por exemplo, é como funcionam nossos smartwatches, os nossos celulares inteligentes, que a gente coleta dados e informações. Aí, nesse caso, informações urbanas, né, urbanísticas da população. Por exemplo, o transporte. Onde é que tem ali mais tráfego, mais trânsito, mais engarrafamento, mais poluição? Então, são os objetos mesmo, internet das coisas, são realmente objetos com internet e que vão armazenando esses dados, essas informações, e que vão servir para um planejamento ali daquela cidade. Então, melhora a questão da poluição, da coleta de resíduos, né? Onde é que tem mais lixo, que precisa de mais coleta, onde é que é um ponto da cidade que não tem internet, que precisa estar mais conectado, onde é que está tendo mais poluição, onde é que está tendo mais ruído. E aí tem a ver também com esses transportes limpos, né? Que a gente está tendo muito agora nessa onda de carros elétricos,
Mas as bicicletas que são alugadas e que a gente pode ir ali trocando, devolve em outro lugar. Aqui em Salvador tem pouco tempo que começou os patinetes elétricos. Eu sei que em outras cidades já tem mais tempo, ainda estão aqui colocando as regras, né? Tem pouco tempo, mas que a gente já vê ali que serve tanto de lazer quanto para a pessoa, Locomoção mesmo, né? exatamente, por um custo baixíssimo, não poluente, né? E que a pessoa assim, é o privilégio do pedestre que a gente diz, né? Quanto menos carro na rua, melhor. Então, essa coisa das cidades inteligentes tem a ver com isso. Dados de objetos ali que estão na cidade que vão ajudar nesse planejamento para um melhor desenvolvimento da cidade. É bem interessante. E, não, eu tô super interessado agora, Paulo, e agora me despertou uma Hum, curiosidade. Entendo, tem lá alguém que eu imagino que seja um profissional de tecnologia que sim. vai instalar esses, vamos dizer assim, esses sensores, né? Uhum, Imagino assim. uhum. Quem que faz a leitura disso? Porque eu entendo que o arquiteto vai fazer o planejamento, vai olhar para Isso, todos esses dados e falar assim, ok, a partir isso. daqui eu preciso fazer desta forma. E Exato. quem é que trata esses dados? Também é um profissional de A TI? gente, com certeza, é uma equipe multidisciplinar que vai desde da parte de governança da cidade também, né? Mas muito da equipe de TI, de tecnologia da informação, que tem a facilidade, né, a expertise dessa coisa dos dados, e vai entender ali as bolhas, os conflitos, e aí a gente já traz ali outros profissionais, por exemplo, na área de engenharia, engenharia de tráfego, engenharia ambiental, nessa questão toda dos recursos hídricos também, né? Se está jogando lixo ali onde não deve. Então, todas essas informações, mas com base muito nos profissionais de TI, com certeza, E né? demora muito para colher esses dados? Olha, depende muito do que seja, né, dessa informação. Por exemplo, um dado de tráfego é mais tranquilo. Hoje em dia, até se a gente acessa o Tem os faróis Google, inteligentes, né? Mas exatamente. eu vou dizer uma coisa, viu, Paula? Instalaram alguns faróis ali perto da minha casa. Ah, Toda vez eu olho e falo, gente, que inteligência esse farol, que não é possível. Tá lá, tem. Parece que hoje, por isso que eu ah, te perguntei até do tempo que demora, né? Porque sim, faz super pouco tempo. aham, E eu tô entendendo que ainda tá numa fase de análise, porque hoje, sim, pra mim, hoje, assim, aham, vamos dizer, deve fazer um mês que instalaram. De tá. um mês pra cá, piorou o Piorou. trânsito. Eu imagino, tenho fé que isso vai Vai melhorar uma melhorar. hora, né? Eu acho que eles fazem por experimentação também, né? Uhum. Outros dados são mais complexos, como de poluição, né? Essa parte mais ambiental, de qualidade do ar. Mas eu acho que é um caminho, né? Assim, que está aos poucos e é Avançando, né? avançando e assim, não tem como voltar mais para trás. A tecnologia está aí Não, para e, isso. e você sabe que você falou a história de, por exemplo, coleta de lixo. É muito interessante, né? Porque hoje a gente se pergunta às vezes por que que passa o lixo, o caminhão de lixo na Uhum. segunda, quarta e sexta, Isso. né? É. E me parece que durante muitos anos, décadas talvez, foi Uhum. porque sim, né? Isso, E hoje isso. tem dados para isso. Exatamente. Até a questão do horário que passa o caminhão de coleta, né? Lá na minha rua mesmo passa de madrugada. Eu só fico ouvindo aquele barulhinho do caminhão fazendo coleta. E eu falo, nossa, eles trabalham de madrugada, trabalham final de semana. E é justamente ali naquele momento que não tem o trânsito, né? É por alguma Mas razão específica, né? com certeza. Precisa de um estudo ali apurado, né? De todas as questões. E aí eu entendo que depois dessa. Você tem lá a implementação de tecnologia, né? E Uhum. eu entendo que isso é caro, né? Não é Sim. só a tecnologia em si, mas é toda a Uhum. leitura que se faz, os profissionais envolvidos, como você bem falou. Isso demanda um tempo. Sim. E aí dali você vai reprojetar, vamos dizer assim, fazer uma releitura ali do Sim, design urbano, é isso? isso, exatamente. Até assim, no que for possível, né? Às vezes envolve desapropriação, né, de habitações e tal, mas em relação ao trânsito, né? O que precisaria de um viaduto, ou precisaria transformar aquela faixa ali exclusiva para ônibus, ou BRT, ou VLT, ou transformar em alguma outra coisa, né? A gente tem alguns estudos assim de tirar tráfego de carro e deixar só a área de pedestre, como foi feito em alguns lugares do mundo já, Uhum. né? Transformar uma área que tinha movimentação de carro em uma área, uma praça, né? Então, tudo isso é estudado. E às vezes não dá certo também, como você falou, né? Às vezes fecha comércio, às vezes tem, e aí voltam atrás, mas faz parte também da experimentação, né? E hoje você disse, Paula, que tem algumas cidades aqui no Brasil que já podem ser Sim, consideradas inteligentes, né? sim. Você tem algum exemplo, por exemplo, aqui na Bahia?
Aqui na Bahia, Salvador. Salvador é uma cidade inteligente. Eu vi o ranking, eu não vou saber aqui de cabeça, mas ela é uma das últimas. Mas a gente tem Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, tem algumas cidades aqui, inclusive uma não sei se é no Ceará, que ela está sendo, não vou lembrar o nome agora, mas ela está sendo planejada já, ela vai começar do zero como uma cidade inteligente. Olha que legal. É bem interessante. E assim, na arquitetura, Sim. você como professora, coordenadora da área, os alunos aprendem hoje, na graduação, eles aprendem hoje sobre cidade inteligente, sobre como trabalhar esse design urbano com a tecnologia? Sim, eu acho que um pouco mais na teoria, né? Porque precisaria, de repente, de um estágio na área, alguma coisa mais profunda. Mas sim, né? O campo da arquitetura ele é muito amplo, né? Eu sempre falo isso assim. Ele vai desde ali do design da cadeira, né? Do mobiliário, até essa parte que a gente está falando agora, que é o design urbano, o planejamento urbano, que tem a ver mais com dados, né? Com questões mais complexas da vida humana. Mas sim, a gente permeia muitas áreas ali de estudo e estuda assim, Já então, durante a graduação. já durante a graduação. Mas eu entendo, e você que está assistindo a gente aqui, tá vendo um QR Code na tela. A gente aqui no OneLearning tem mais de 100 cursos na área de arquitetura e urbanismo que você pode se aprofundar. E além de cursos, né? Você citou o estágio, por exemplo. Sim. O que um profissional hoje nessa área que vai para a área vamos dizer assim, de tendência, de tecnologia, de tendência, vamos dizer, da cidade inteligente, né? Tá. De tecnologia na arquitetura. O que esse profissional precisa fazer além de cursos na área? Tá. Então, dentro da própria graduação, não são 10 semestres, né? Então, a gente vê toda a área, a parte de história da arquitetura, história do urbanismo, e aí vai para as áreas técnicas, né? Que é ligada mais à engenharia, de instalações, de topografia, de sistemas estruturais, até toda essa parte de projetos em si, desde uma casinha, né? Até um hospital de grande complexidade, e as cidades, né? Então, assim, a gente não precisa saber tudo de tudo. A gente vai ali dentro do. Porque, por exemplo, a gente, quando fala de arquitetura, as pessoas vinculam muito a arquitetura de interiores. É. Ah, você é arquiteta? Olha aqui meu sofá e Que eu tal. posso. Aonde fica bom esse quadro aqui, né? Fada, e a gente aqui falando de cidades inteligentes, né? Então é Não, e bem. você falou de design de cadeira. Olha Isso. sabe que. Vou contar aqui pro nosso ouvinte. Quando a Paula chegou, ela falou assim: olha, essa cadeira aqui você vai ficar desconfortável. Falou pra mim que tenho quase 1,90 m. Olha que visão que você tem, né? Imagina, eu olho pra cadeira, eu vejo se ela é bonita ou feia. E na minha concepção, você tem todo um estudo pra entender se aquilo faz sentido ou não é isso? Isso, você só vai aguentar o tempo do podcast sentado nela, você vai ver. Mas deve ser por isso que ela tá aqui. Mas é isso, então, em relação a essa área, essa amplitude do curso de arquitetura, eu acho que cada uma vai ali no que tem mais afinidade e vai buscando tanto os estágios, porque a gente tem realmente, o campo está aquecido para arquitetura, graças a Deus, arquitetura e urbanismo. Então, buscando os estágios, eu como coordenadora, toda semana recebo, por favor, estou precisando de estagiário, aí eu mando para os alunos, para os grupos, né? Mando por e-mail para os líderes. Mas acho que é tanto essa parte dos estágios quanto o estudo. Tem que estudar, tem que ler. Dentro dos nossos 10 semestres da graduação, a gente não consegue aprender tudo, né? Porque tem muitos programas de computador diferentes, a gente está com essa parte toda me fugiu o nome da inteligência artificial, né? A gente está falando de cidades inteligentes, da inteligência artificial de todos os programas, e é um segundo atrás do outro, né? A cada hora uma trend diferente aí de inteligência Então, artificial. quando você pensa que você dominou uma, já tem mais 5. Você fala, gente, o que é isso aqui? E isso influencia também na arquitetura e no urbanismo, né? Então, acho que a coisa do estudo tem que ser todo dia, né? Não adianta achar que, né, fez a faculdade e acabou. Tem que seguir fazendo curso, tem que seguir lendo, ver o que está na atualidade, voltar ali um pouquinho para os livros, que a gente também tem uma biblioteca vasta, né, de informações. Mas eu acho que o caminho é esse, assim, entender o que você, dentro daquela amplitude de possibilidades, o que você gosta mais e se aprofundar. E, Paula, quando a gente fala, por exemplo, voltando, não na cidade inteligente, mas voltando em planejamento urbano e requalificação de espaço público. Sim. Como que a gente pode...
que caminho que a gente pode seguir para ampliar aí o nosso conhecimento nessa área? Eu entendo que também é muito envolvido com política, né? Muito, Com política pública, Sim. com os projetos da cidade, mas como que a gente pode ir para essa área? Como que você, né, o aluno pode chegar até Tá. lá? Então, dentro das possibilidades da arquitetura, a gente tem o projeto, o desenho urbano e a parte de paisagismo também, né? Projeto paisagístico, que é justamente essa parte de parques urbanos, das áreas públicas, das praças. A gente aprende sobre vegetação, sobre plantio, né? Que tipo de vegetação cabe ali naquela cidade, né? Às vezes a gente vê ali uma árvore que está com uma raiz destruindo a calçada e a gente sabe, ó, não foi adequado aquele uso. Então, tudo isso tem a ver com o que a gente estuda também. Claro que a gente também vai até uma determinada área, a gente precisa se aprofundar, né? Que é para isso que está a parte também de seguir estudando sempre. Mas é interessante essa parte da tecnologia, por exemplo, que eu falei de acessibilidade dentro dos Uhum. espaços urbanos. Então, a gente vê muito nas áreas públicas aquele piso tátil, né? Que é para pessoa com deficiência visual. Mas a gente pode ter, dentro dessa coisa de tecnologia, avisos sonoros, como a gente tem em edifícios inteligentes, né? Que a gente tem o elevador que fala 10º segundo, né? Vai falando andar, quando abre a porta também fala. Então, Nossa, eu dentro nunca associei, Paula. é para quem tem deficiência visual. Olha que legal. A coisa do braille, tudo se você for ver dentro dos Sim. edifícios, né? Mas o elevador falando eu nunca associei. E faz total sentido. É bem legal. E até outro dia eu tava, nossa, a escada tem braille No no corrimão. corrimão. Aí depois eu falei, não, é para saber que andar você tá, É. né? Para você. Ah, aquele. Porque tem realmente no corrimão, às vezes tem bem Tem. no finalzinho, né? É para identificar que andar você tá. Então, Olha que toda essa interessante. parte de acessibilidade. E aí, dentro dos espaços públicos, ter esses avisos sonoros também de não só o piso tátil, né? Mas assim, você está se aproximando do meio-fio, né? Da rua, e aí ter sempre alguma coisa que tá dentro dessa ideia de cidades inteligentes também, né? Essa parte das praças. Paula, me fala uma coisa, vamos aprofundar um pouquinho nesse tema de espaço público, né? Você falou da árvore e aí me acendeu uma luz aqui. Tá. Com certeza essa árvore foi plantada, sei lá, 50 anos atrás, Isso, até 60 anos mesmo. atrás, 100 anos atrás. Se a árvore está invadindo a rua já, pensa É, que a árvore foi, cresceu, fez a isso. rua e aí ela começou a invadir. Uhum. E não só a árvore, mas também vários projetos urbanos foram feitos numa outra Sim, época, né? sim. E como que a arquitetura vê hoje em dia, né? Isso que. Eu não tô dizendo que o negócio tá feio ou bonito, ou Tá. estragado ou não, não é essa a questão. Uhum. Mas existem alguns espaços que são questionáveis, né? Teve Sim. um exemplo há pouco tempo atrás em São Paulo do Copan. Uhum. Que edifícios como Copan não poderiam ser construídos e assim por diante. E como que a arquitetura consegue requalificar esses espaços? Assim, tem que derrubar e fazer de novo? Como que funciona isso? É muito complexo, né? E se você falar, por exemplo, de Salvador, que é uma cidade que foi a primeira capital do Brasil, a Pois gente é. fez até aniversário agora, tem quase 500 anos de existência, né? Então, se a gente E já pega. tinha construção, né? Sim, exatamente, né? Se a gente pega aquela parte do centro histórico, do Pelourinho, né? Que a calçada é toda ali de paralelepípedo, as casas são geminadas, você não tem a circulação de vento. Então, é toda uma adaptação que às vezes dá, às vezes não dá. A gente tem que preservar a nossa história, a gente de jeito nenhum pode derrubar e fazer de novo, né? Até a parte de vegetação, a gente tem que entender que tem uma história, que aquilo ali, às vezes, né, tem 400 anos, 300 anos, uma árvore que está atrapalhando ali, mas aqui a gente tem Tem que pensar, a árvore tá atrapalhando ou sou eu que tô atrapalhando a árvore, né? Exatamente, né? Então é complicado. Além disso, vem a parte da especulação imobiliária, que muitas vezes, né, tem uma visão ali que quer manter aquela coisa do carro, né, de passando por ali, manter o comércio. Então, tem que ser um desejo da população, um desejo da governança e bem, assim, um estudo aprofundado dos especialistas, né? Tem gente que quer que tire, tem gente que quer que Aí mantenha. vai uma discussão política, não tem jeito, né? Exatamente, tem a parte política. Quem não entende muitas vezes da história, né, fala, não, tira tudo daqui, né? Derruba, faz de novo. Isso, inclusive eu que já estudei bastante essa parte de planejamento urbano, no passado, assim, no início do século XX, tinha até assim, ó, derruba a árvore porque está atrapalhando a visão das janelas dos sobrados das Olha pessoas isso. da burguesia. A árvore estava ali atrapalhando. Então era uma ideia
dessa de cortar árvore, né? Hoje em dia a gente não corta de jeito nenhum, a gente faz um jeito ali de adaptar a calçada, mas é uma pergunta bem complexa, assim, de resolver. Então, e é interessante, aí quando a gente fala ainda na parte de sociedade, eu sei que aqui na Unifax tem um projeto social, Sim. né? Conta um pouquinho dele e conta também como funciona e quais os benefícios que tem gerado para a comunidade. Isso é um ponto bem importante. É o Escritório Público de Arquitetura e Engenharia, que a gente tem desde 2001. Ele é até anterior ao da Prefeitura de Salvador, né? Ele faz parte das diretrizes do MEC, mas a gente tem ele ativo e há muitos anos aqui na Unifax, em Salvador. É um projeto que a gente atende a comunidade carente, fazendo projetos de graça. Porque aí é uma outra vertente também da arquitetura. A gente fica achando, muitas vezes, que o arquiteto projeta para quem tem dinheiro, né? Aquela pessoa que comprou uma casa, um apartamento e quer derrubar, trocar os móveis, os materiais, né? Trocar o piso, pintar a parede, É o etc. estereótipo, né, do arquiteto. Toda profissão tem um, Exatamente. né? O nosso é esse. E é bem a parte que eu não sei fazer. Mas, assim, o escritório público, ele funciona desde o início, atendendo essa população carente. Hoje a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Salvador, porque ela já faz todo o cadastro social, né? Porque a gente não pode atender qualquer pessoa. Existe uma regra, até tantos salários mínimos, que moram dentro de uma comunidade, e que, né, a questão ali da casa. Então, muitas vezes é uma casa que não tem ventilação, que precisa ali a gente ajustar essa parte da inclusão de janelas. Às vezes um material de telhado que está deixando a casa muito quente, né? Que é um detalhezinho. E além dessa população que vem por intermédio da prefeitura, desse cadastro, a gente também atende a própria comunidade aqui da Unifax, nossos funcionários. Então, um que está precisando de um projeto de uma cozinha, por exemplo, tem uma funcionária que ela, além de trabalhar aqui, ela tem uma outra renda, preparando bolo, preparando umas coisas em casa, e a cozinha dela não atendia, né? Porque tem essa coisa dos apoios, de onde é que fica o fogão e tal. E aí a equipe do escritório público fez esse projeto para ela, entregou. E aí eles fazem essas imagens em 3D que ficam bem realísticas, né? A pessoa fica super Essa é a parte, é isso que emocionada. dá o estereótipo, essa é a parte mais legal, né? Eu adoro programa de televisão, sabe? Isso. Reforma, arquitetura, é, Derruba e derruba faz a de construção. novo. Nossa, aquelas reconstruções totais pra mim são o máximo, assim. Exatamente. Até eu gosto de assistir. Tá vendo? Isso, e é bom, né? É bom pra profissão, porque você Nossa. vai, né, alimentando. Com certeza. E aí, falando ainda da Tá. profissão, né? A gente tá chegando aqui nos minutinhos finais da nossa Uhum. conversa. É, eu penso o seguinte, Paula, quando você fala em arquitetura, eu, por exemplo, não consigo desenhar um círculo. Uhum. Só com Um copo. um compasso. Com um copo também. Com um copo eu consigo também. Mas assim, eu acho que você ter habilidade de desenho talvez seja uma. Eu tô supondo Aham, aqui, tá? aham. Isso pra mim é estereótipo, sabe me dizer que isso é verdade ou não. Mas tô supondo que uma habilidade de desenho, né, de ter visão daquilo Sim. todo é uma das habilidades. Mas confirma pra mim, essa é uma habilidade que um aluno de arquitetura e urbanismo precisa ter? E Tá. se for ou se não for, quais são as outras? Tá. É importante ter pelo menos alguma familiaridade, né? Com desenho, né? Não Com pode, não desenho, sabe desenhar. Já com entendi que eu não vou. geometria. Entendi. A parte de geometria que a gente vê no colégio ali, em Não, era matemática, os bom em geometria, sólidos, mas ali não é desenho livre, né? desenho, né? De entender ali a planificação O dos que é um triângulo, o que é um sólidos. retângulo. Eu Isso. também entendo, essa parte sim. Mas assim, a parte do desenho em si é uma coisa que a gente vai praticando, né? A gente cada dia Tem pode uma fazer, técnica. tem uma técnica, a gente dentro do curso tem disciplinas, tem unidades curriculares que a gente vê ali, um ponto de fuga, dois pontos de fuga, as texturas, as cores. Isso é fácil assim de estudar. Aí vai ter sempre um que é melhor, outro não. Mas o que eu acho importante é aprender a ter a visão tridimensional, assim, né? O que cabe, o que não cabe, as alturas, as larguras, né? A gente ter essa visão, porque a edificação, ela é tridimensional. A gente acaba representando muito ali em planta baixa, mas a gente precisa entender esse volume, né?
E isso, as ferramentas de desenho, que são os softwares, ajudam muito, né? Então, cada vez mais tem uns que são gratuitos, que são do Google, que você vai ali desenhando. Aluno de primeiro semestre já chega sabendo mexer, porque é como se fosse um É curioso, brinquedinho, né? É. exatamente, você já vai subindo as paredes ali. E aí, aliado a isso, a técnica que a gente acaba aprendendo ao longo, né, da faculdade, entendendo que tipo de material é melhor utilizar, até desde bloco, telhado, até material de acabamento. Mas eu acho que sim, tudo é aprendido, assim. Eu acho que não adianta. Não precisa ter uma habilidade nata Não. para Eu isso. acho que dá para. Se você não é aquele que faz. Tem alunos e arquitetos que fazem croquis incríveis, assim, de cidade, pega. É, eu já vi uns assim Não também. é? Você E fica é olhando. Sabe que minha lindíssimo. filha faz isso, Não né? é? Ela não é arquiteta, tem 13 anos, mas ela olha assim, Ah, desenha e fala, gente, só de da onde saiu observação. isso, né? É. De mim não foi. Enfim, Tá vendo? Pode ser um arquiteto, uma designer, porque é pode, viu? pouco. Pode. Agora, depois desse momento, tudo bem. Tem as habilidades, você aprende, Sim. tem a técnica. O aluno se forma. Uhum. Quais são as especializações ou o que tem que ter no currículo para fazer a diferença hoje, com a tendência, com o uso Tá, da tecnologia e tudo mais, para um arquiteto? tá. Vendo mais uma visão de mercado, né, das possibilidades de trabalho que a gente tem, principalmente que arquiteto ele pode ser muito autônomo, ele não precisa estar dentro de um escritório, né, dentro de uma empresa necessariamente, ele pode ser o próprio chefe dele, né? Com certeza essa parte dos softwares de desenho, né, que é a ferramenta, que hoje a gente tem o BIM, né, que tem de várias empresas, mas que você projeta em três dimensões, e você já tem ali dentro dessas três dimensões os quantitativos de material que você vai usar, você já consegue gerar um orçamento, são os dados, é a mesma coisa dos dados ligados ali, não é só um risco que está representando uma parede. Ali está dizendo que material que tipo de bloco, quais são as camadas de revestimento. Então, o domínio dos softwares vai ajudar muito em todos os processos, porque fica mais rápido, fica mais claro, né? Quando a gente desenhava muito em 2D, ali em planta baixa, e fazia aquelas maquetes de papel, né? Que era muito assim, até da época que eu me formei, não tinha tanta coisa em 3D. A gente, quando subia, principalmente na parte topográfica, né? O terreno é inclinado. Então a gente precisa compreender aquilo ali, e isso os softwares ajudam muito. Então eu acho que tem que dominar isso. E independente se for para a área de projeto de interiores ou se for para outro tipo de projeto, como arquitetura de edifícios mesmo, precisa entender dos softwares. E assim, mergulhar na paixão, porque eu acho que quando você tem um dom e você quer se aprofundar, né, você vai seguindo ali na carreira, independente do mercado, independente do que aconteça na sua vida profissional. Mas olha, Paula, eu vou te falar uma coisa. A gente tá aqui, eu falei que a gente tá nos minutos finais, mas agora Tá, você me gerou uma curiosidade, eu vou ter que te perguntar mais uma coisa. Posso tá. perguntar? Pode, claro. Você falou da história do BIM, né? Aham, E aí eu tô aqui pensando que não pode ter diferença, porque, por exemplo, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu gosto muito de programa de reforma. Só que você tá. vê um programa de reforma nos Estados Unidos, eles fazem coisas que aqui a gente não faz. Isso. Né? Materiais que É eles totalmente usam, que é diferente. diferente. É. E o programa? O programa a gente alimenta a informação. Então, por exemplo, quando a gente vai subir uma parede, a gente fala se é uma parede de drywall, como eles usam lá, Ah, se é madeira, se entendi. é gesso, se é bloco cerâmico, se é bloco de Então concreto, você precisa ter o se é de conceito do gesso. local, e eu imagino que isso muda Sim, também de região e de cidade aqui dentro totalmente. do Brasil também, Dentro né? do Brasil, se São você vários for ver. países, né? Que a gente tem dentro de um só, né? Se você for ver o que se constrói no Nordeste, de maneira geral, e o que se constrói É no sul do diferente. Brasil, é completamente diferente, até porque o clima, né? Lá é muito quente ou muito frio. Então, no inverno, tem que fechar as paredes externas e depois a gente trabalhar internamente, porque eles não aguentam, principalmente se o edifício for alto, é um vento terrível. Né? E aí já se usa muito pré-moldado, o material já vem pronto em placas só para encaixar. Aí é mais rápido, a construção é mais rápida, só que ela é mais cara. Por outro lado, a mão de obra no sul é mais cara também.
do que aqui no Nordeste. Então, aqui acaba que se usa um pouco mais tradicional, porque a mão de obra é mais barata, é mais abundante. Então, isso tem muito a ver. Em cada lugar do Brasil, imagina, o Brasil é imenso, né? É. Então quer dizer que um arquiteto que se forma no Sul, se ele vem para o Nordeste, ele vai precisar. Vai ter que estudar tudo de Vai novo. estudar de novo, vai ralar um pouquinho para começar a Vai ter que trabalhar. estudar tudo de novo, isso mesmo. Tá certo. Paula, olha o seguinte, a gente infelizmente tá terminando aqui nosso videocast e eu vou dizer, se você que tá em casa gostou desse videocast, eu fiquei curioso com uma coisa e você vai colocar um comentário aqui pedindo para a professora voltar de novo para a gente aprofundar no conceito de cidade inteligente. Professor, é um conceito assim que, para mim, eu não sou arquiteto, mas é interessantíssimo. Muito. Porque eu vivo na cidade, né? Sim, claro. Eu vivo, eu aproveito a cidade. Eu adoro andar, por exemplo. Eu moro num lugar em São Paulo que eu escolhi morar ali para poder caminhar pela cidade. E eu vejo tudo isso. Quando você fala que existe uma tecnologia por trás que faz com que a cidade possa ser melhor reaproveitada, isso me interessa a mim, que não sou arquiteto. Imagina quem é arquiteto, quem tá estudando arquitetura e tá escutando a gente aqui, deve estar assim, ó, fervilhando a cabeça. Então, se você quiser que a professora volte, coloque aqui no comentário. Volta, Paula, que a gente vai trazer de novo para falar um pouquinho mais, aprofundar aí em cidades inteligentes. Mas, de novo, te agradeço demais a presença aqui, de ter aceitado o convite, assim, né, de bate-pronto. Cheguei aqui em Salvador e falei, quem é a maior referência na arquitetura aqui na Unifax? Professora Paula. Foi o nome indicado e você aceitou de imediato. Então, assim, fico muito contente com isso. E seja muito bem-vinda. O Follow Learning está de portas abertas para você, para todo o seu time. Sei que você é coordenadora, professora, convite todo mundo da Unifax que a gente vai receber de muito bom grado, tá certo? Muito obrigada, foi um prazer, foi um bate-papo muito legal. Isso aí. E compartilha esse videocast com o seu amigo, com uma pessoa. Pega o seu insight principal aqui e já compartilha com o seu amigo. E não deixe de assistir. Acompanhe a gente aqui nas redes sociais. E por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.